Bom, eu não sei você, mas eu sou uma pessoa que para produzir precisa de muita concentração. Olha, o meu trabalho exige criatividade, fundamentação, pesquisa. Todos estes elementos necessitam do quê? De foco. Na verdade, se você trabalha em um caixa de supermercado, prepara aulas ou na produção de uma empresa, é a sua capacidade de focar que irá fazer toda a diferença na qualidade da sua entrega. Bom, existe um conceito de um psicólogo húngaro, né? Qual é esse conceito? Que é o estado de flow, que nós podemos traduzir como se fosse um estado de fluxo. Ou seja, é quando nós estamos simplesmente fluindo em alguma atividade que estamos praticando. Isso pode ser passar um tempo agradável com a família e com amigos, fazer aquela viagem de férias e até mesmo quando estamos trabalhando. Entrar em estado de fluxo é simplesmente não perceber o tempo passar e conseguir ser extremamente produtivo, fazendo da sua atividade algo muito agradável também. Só que para isso é necessário ter muito foco e concentração. Nós vamos continuar focados assistindo o workshop. Deixa eu contar a história do Marcos para você. Marcos era consultor financeiro e a empresa que o contratou produzia relatórios para bancos envolvidos em negociações complexas. O processo de criação de relatórios exigia horas de manipulação de dados em uma série de planilhas do Excel. Do jeito que ensinaram para ele, o processo era intenso e demorado. Especialmente no começo, ele demorava o dobro do tempo que os mais experientes para concluir uma etapa. Mas ele sabia que o Excel tem um recurso chamado macros, que possibilita automatizar tarefas comuns. Então, Marcos estudou sobre o assunto e montou uma planilha com uma série de macros que substituiriam o processo de 6 horas de edição manual por apenas um clique. Nessa época, ele já era formado em uma faculdade e naturalmente tinha ambições para sua carreira profissional. Naquele momento, percebeu que seria uma pessoa frustrada caso suas principais habilidades fossem capturadas em uma macro do Excel. Aí, Marcos decidiu que precisava aumentar seu valor para o mundo e abandonou o emprego de planilha humana para se tornar programador. O obstáculo era que ele não tinha nem ideia de como escrever códigos de programação de computadores. Além disso, ele sabia que precisava adquirir uma habilidade difícil e no menor tempo possível. Ele se dedicou e se concentrou arduamente nos estudos em um curso intensivo de 100 horas por semana. Consegue imaginar? 100 horas por semana? O trabalho focado dele valeu a pena. Além de desenvolver a habilidade profissional, Marcos aprimorou a habilidade de focar em uma tarefa, pois ele foi obrigado a deixar de lado qualquer coisa que o distraísse naquele período. Então, é certo concluirmos que o trabalho focado exige muito do nosso cérebro e do nosso corpo. E a gente só cresce quando há um grau de exigência elevado. Isso cansa, tanto mental quanto fisicamente. E é exatamente esse cansaço que nos faz crescer. O trabalho focado funciona como uma espécie de malhação para os neurônios. Calma, que eu explico. Ou melhor, a ciência explica. Vamos pensar numa academia. Quanto mais você faz um exercício de forma correta, mais os neurônios responsáveis por aquele movimento são estimulados a disparar de maneira coordenada. Assim, os neurônios se fortalecem. Da mesma forma com o instrumento musical, quanto mais você pratica, mais você acostuma aqueles circuitos neurais a funcionarem coordenadamente. Isso acontece porque os oligodendrócitos, um tipo de célula do sistema nervoso, são responsáveis pela produção da bainha de mielina, que torna os impulsos nervosos mais eficientes. Sem usar tantas palavras difíceis, a mielina faz com que, por exemplo, um caminho já conhecido se torne muito mais rápido de ser percorrido cada vez que passamos por ele. Então, a prática frequente de uma mesma atividade leva a resultados melhores. Por consequência, o trabalho focado é a maneira ideal para mielinizar e separar estes circuitos bons para desenvolver as habilidades. Quando trabalhamos em condições de muita distração,
não damos a chance dos circuitos mielinizarem direito e temos resultados inferiores ao que se espera. Lembra lá no começo que eu comentei que Cal afirma que a distração tem seu lado bom? Pois é, assim também as atividades superficiais podem ser positivas para o trabalho focado. E nossa segunda regra do método Deep Work é aceitar o tédio. Toda vez que estamos fazendo algo importante e que exige esforço, sentimos vontade de nos distrair. Isso é absolutamente normal. Neste processo, tente achar gatilhos que te façam voltar ao trabalho. De repente, até a repetição de frases que estimulem o foco pode ajudar. Isso requer doses elevadas de autoconhecimento e disciplina. Mas se o tédio aparecer frequentemente, tente a estratégia da filosofia bimodal ou rítmica. Estipule o tempo para a distração. Agende pausas nos momentos de foco. Com o tempo, você vai percebendo qual filosofia se encaixa melhor. Mas não esqueça que é treino, prática e temos sempre que nos desafiar. Para ter sucesso com o trabalho focado, você precisa reconectar o seu cérebro para se sentir à vontade, resistindo então a estímulos que o distraiam. Outra técnica que pode ajudar é a meditação produtiva, que significa usar seu tempo improdutivo para pensar profundamente. O objetivo da meditação produtiva é aproveitar um período em que você está ocupado fisicamente, mas não mentalmente. Como, por exemplo, quando você está andando, correndo, dirigindo, tomando banho, e aí foca a sua atenção em um assunto específico. O segredo para uma meditação produtiva de sucesso é repetidamente trazer a sua atenção de volta para o problema em questão. E fazer isso sempre que a sua mente vagueia. Vou abrir um parênteses aqui nas regras do trabalho focado e aproveitar o gancho desta segunda regra e apresentar para você o Mindfulness. Já escutou falar? Eu posso afirmar que ajuda muito na concentração. E olha que eu nunca tinha me interessado muito pelo tema e achava até que eu não seria capaz de ter esses minutos só para mim, pela própria agitação da rotina. O Mindfulness, ou atenção plena, é uma técnica de meditação de exercícios de tradição asiática adaptada para o Ocidente. Em resumo, a ideia é ensinar a ter foco no presente e não nas expectativas para um futuro ou traumas do passado. Sabe como? Com a ajuda da respiração. São vários tipos e programas de Mindfulness e temos também uma versão projetada para o sofá de casa. Olha só que legal! Olha, de todas as atividades que eu apresentei até hoje nos workshops, essa talvez seja a mais relaxante de todas. E aí, você topa praticar Mindfulness? A nossa atividade agora é exatamente sobre o Mindfulness. Um pequeno exercício para fazer sempre que perceber que você, perdeu o foco. O vídeo a seguir, que você vai ter o link, vai te ajudar nisso. São só 5 minutos em uma meditação guiada. Preste atenção nas sensações que você irá ter. Se concentre em você nesse exato momento. Se for possível, fique tranquilo, longe de tudo. Se concentre.